Fundada em 9 de outubro de 1977 por Plínio Tostes de Alvarenga, Marinho Luiz da Rocha e outros, na sede da antiga ABIR, Associação Barbacenense de Imprensa e Rádio. A Academia Barbacenense de Letras se reunia inicialmente na casa de seu primeiro presidente, na Avenida Pereira Teixeira, e realizava suas sessões especiais em locais públicos, como a Câmara Municipal. A partir de 1991, data em que se comemorava o bicentenário de Barbacena, passou a ocupar uma das salas da antiga cadeia pública, transformada em Casa da Cultura, na Rua General Câmara, número 11. A Academia Barbacenense de Letras é composta de 40 membros efetivos nos moldes da Academia Brasileira de Letras. Tem estatuto e regimento interno próprio e está afinada com outras academias e entidades congêneres. Sua diretriz é promover a causa da literatura, incentivar a literatura, resgatar o legado dos intelectuais do passado, valorizar os do presente e motivar os jovens. Ao longo da sua trajetória, a entidade teve apenas 2 dirigentes. O fundador, professor Plínio Tostes, falecido em 1993, e o professor Mário Celso Rios, falecido em 2020, mas que ocupou a presidência em sucessivas reeleições por aclamação. Seu atual dirigente é o professor Rodrigo Tostes Geoffroy, eleito presidente no último dia 7 de outubro. Para falar sobre a realidade da academia hoje e seu projeto para o futuro, vamos conversar com o presidente recém-eleito da entidade. O professor Rodrigo é graduado em Letras pela Universidade Presidente Antônio Carlos, fez especialização em língua inglesa, tradução pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, é professor do Instituto Federal de Barbacena, já tendo lecionado na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Universidade Presidente Antônio Carlos e no Centro de Cultura Anglo-Americana. Professor Rodrigo, seja bem-vindo ao canal BOL, a Rádio Sucesso FM. Obrigado, meu caro Salim, meu caro internauta, o meu caro ouvinte da Rádio Sucesso FM. É uma satisfação muito grande poder estar com vocês todos aqui, neste momento, falando um pouquinho da nossa querida ABL, Academia Barbacenense de Letras, e também divulgando um pouco do que a gente faz, né, lá nesses anos todos aí. Professor Rodrigo, há quanto tempo o senhor pertence aos quadros da ABL e quem é o seu patrono na Academia Barbacenense de Letras? Então, Salim, eu faço parte da instituição oficialmente há mais de 15 anos. No entanto, anteriormente eu já frequentava a casa na condição de amigo da ABL, vamos dizer assim, né, que não é um título oficial, né, mas a gente sempre muito afeito à causa da cultura, né, e desejoso de trazer alguma contribuição, né, para uma instituição que é tão importante para nós, né, para a cidade de Barbacena, para o estado, e também para a cultura nacional. Nós temos um acervo com escritores, né, com a história de muitos escritores que se revelaram e romperam as fronteiras da cidade de Barbacena. Então, eventualmente, a gente recebe pessoas aqui que fazem as suas pesquisas, né, que colhem informações, e que depois nos trazem a grata satisfação do seu trabalho materializada, né, em teses, em artigos, em livros, enfim, isso é muito importante. Desde muito cedo, já muito ligado a isso, buscava dar esse suporte também. Né, com relação ao que você me pergunta sobre o patrono, né, a gente pode esclarecer o seguinte, né, o patrono, ele é o dono da cadeira, né, no português assim mais simples, é o dono da cadeira. Né? O meu patrono aqui é o José Cipriano Soares Ferreira, que é uma pessoa insigne em Barbacena, né? E o meu fundador, vamos dizer assim, né, na cadeira 28, é o professor Armando Cesário Ferreira Lima, também conhecido por Cônego Armando, o padre Armando, né? Foi um latinista, foi um professor de literatura latina. Eu, inclusive, tive o prazer, quando lecionava na Universidade Presidente Antônio Carlos, outrora Universidade Presidente Antônio Carlos, atualmente é o Centro Universitário Unipac, né?
Quando nosso curso de letras existiu, eu tive a oportunidade de lecionar língua latina e literatura latina também, semelhantemente à pessoa a quem eu sucedo, né, na academia. E eu sou o primeiro sucessor. Então, a dinâmica é mais ou menos assim: o patrono é sempre o dono da cadeira, né, ad eternum, literalmente falando, e a gente tem o fundador e depois os sucessores que vão ocupando a cadeira, né, no tempo em que eles permanecem vivos. Agora, Rodrigo, como é que se ingressa numa academia, né? A pessoa interessada, ela tem que se candidatar e complementando a pergunta ainda, como é esse fato aí de ter um patrono, não é? Já existe, já está colocado, como você já começou a esclarecer aí na pergunta anterior. Sim, na verdade, quando a academia ela é pensada, né, do ponto de vista teórico, depois ela toma corpo, esses patronos são escolhidos, né, pela sua relevância na sociedade, pelos trabalhos que fazem, por aquilo que legam à sociedade, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista intelectual, eventualmente até social, né, geralmente os acadêmicos são envolvidos com trabalhos culturais, com trabalhos sociais, e buscam sempre somar para essa área que, eventualmente, tem pouca visibilidade, ou talvez pouca importância, né? Então, a condição do patrono seria, de uma linha geral, mais simples, mais ou menos dessa forma. Agora, é importante a gente ressaltar, Salim, que a nossa ABL, né, temos as mesmas letras da nossa gloriosa Academia Brasileira de Letras, né, fundada por Machado de Assis. A nossa ABL, ela segue a linha organizacional da Academia Brasileira de Letras, que, por sua vez, segue os parâmetros da Academia Francesa de Letras, né? Você já bem disse aí, com 40 membros, né, efetivos, e esses membros, eles são escolhidos por indicação formal dos membros confrades, né, com base nas produções que legaram, com base no exercício intelectual, no exercício cultural que fazem, com base nas contribuições que vêm fazendo, né, e essa indicação, ela pode se dar a qualquer tempo, né, geralmente se aguarda um período para que se tenha, dependendo do número de cadeiras vagas, né, as pessoas aguardam um volume razoável para que se forme uma comissão, né, uma comissão interna que vai avaliar o perfil da literatura, vamos dizer assim, o perfil dos trabalhos, o perfil das obras, a atuação do candidato, né, do futuro candidato, né, e do futuro membro, né. Isso se dá nas reuniões internas, às vezes em momentos outros, né. Os membros têm a liberdade, os membros confrades, como diz, têm a liberdade de fazer as suas indicações, né, e lastrear essas indicações. Você faz a indicação, né, e você apresenta, digamos assim, um corpo de trabalhos que possa justificar. E quanto a isso, não há uma questão de quantidade, aí não se trabalha propriamente nesse viés, né? Até porque quantidade e qualidade são coisas distintas, mas em alguns aspectos complementares, né? Então, faça uma avaliação criteriosa com base naquilo que é publicado, naquilo que é legado à sociedade local, por exemplo, num primeiro momento, né? Para que, então, um trâmite interno de escolha, de anuência dos membros que estão, né, possa ser realizado também observando as tradições da casa, observando o legado dos fundadores, que é realmente muito importante, né, que, vamos dizer assim, acaba sendo a identidade, né, da instituição. Perfeito. Agora, existe uma ideia, né, para o grande público, de que esse tipo de entidade tem a imagem de ser um clube assim fechado, de eruditos, com pouco contato com a sociedade e também com os temas atuais. Rodrigo, isso é verdade? Bom, Salim, veja, essa aura, de fato, pode existir, né, no imaginário das pessoas e, eventualmente, em algumas situações, é possível até que a gente possa afirmar. Mas, acompanhando a realidade das academias atualmente, sobretudo nesse momento em que nós estamos em contingência, né, numa contingência pontual
e eu me refiro também a uma contingência mais geral, que é talvez uma desvalorização da cultura. Então, até por isso, elas têm, por exemplo, se articulado, elas têm estado mais na rua, vamos dizer assim, mantendo intercâmbios, né? E os acadêmicos que fazem parte dessas instituições são pessoas ativas na sociedade comum, né? São professores, são pessoas que são ligadas à cultura, a outros projetos sociais, né? São médicos, mas literatos, né? São advogados, então são pessoas comuns, né? Existe, essa pergunta é muito interessante, eu até agradeço por ela, pela oportunidade de nós tentarmos esclarecer, né? Nós somos pessoas comuns, e comuns também no aspecto de que temos as nossas peculiaridades, né? Porque aí a gente tem acadêmicos que são, né, alguns não atendem ao telefone, temos brincadeiras assim, né? Temos histórias muito interessantes que a gente pode contar posteriormente, né, sobre isso. Eu me lembrei aqui agora de um grande autor da literatura brasileira, né, que tem a ver com Barbacena, inclusive, Minas Gerais e o Brasil, Oswaldo França Júnior. Ele passou por Barbacena e foi aluno do EPK, né, na década de 52, e ele era muito engraçado, ele não atendia telefone, na época só tinha telefone fixo, né, ele não atendia telefone, ele esperava tocar mais uma vez, porque aí ele sabia que era uma pessoa que podia atender o telefone. Então, existem essas questões realmente, né? Mas são pontuais e, como eu disse, são questões comuns, né? Traços de personalidade, todos nós temos, independente de estarmos numa instituição como essa que a gente está comentando, ou como essas, né? Que são semelhantes, né? Então, o que acontece, na verdade, é, é é que, com essas contingências, as academias têm intensificado o seu intercâmbio, têm intensificado o diálogo com a sociedade por meio dos seus membros, e, eventualmente, também, não só pelas solenidades, mas esse canal que a gente tem oportunidade de utilizar agora, este momento, né, importante, é um laço que a gente busca afinar, estreitar, estabelecer com a sociedade que nos acolhe sempre, né? Então, temos histórias pitorescas, como eu citei aqui, muitas outras, mas são realmente pontuais, isso não reflete uma realidade mais ampla que a gente já vem encontrando, né, de uns tempos para cá. Agora, Rodrigo, a Academia Barbacenense de Letras tem uma trajetória de apenas 2 presidentes, 2 dirigentes em quase 50 anos. Eu queria que você fizesse uma pontuação para a gente em relação ao que isso foi positivo ou isso foi negativo em relação à academia. Salim, veja, na verdade, eu preciso fazer aqui menção, né? Nós tivemos oficialmente 3 presidentes, né? Muito embora 2 tenham ficado por mais tempo, né? Nós tivemos uma presidência recente, nosso querido acadêmico Paulo Roberto Maia Lopes, que era vice-presidente do professor Mário Celso Rios, né? E nós fomos colhidos aí com esse infortúnio, com essa tristeza. Aliás, o ano de 2020 para a Academia Barbacenense de Letras, né? 2019, 2020 foi um ano extremamente triste, não apenas pela contingência, como já citei anteriormente, que nós estamos vivenciando, né? Mas também porque houve o passamento de muitas pessoas que somavam forças para a nossa instituição. O professor Mário Celso Rios nos deixou no mês de outubro, né, dia 13, e foi realmente, assim, um desgaste emocional muito grande, porque há 7 dias, por exemplo, eu tinha falado com ele, eu mantinha contato com ele, né? Hoje as tecnologias nos ajudam, então você está praticamente trocando mensagens a todo momento, então, como se eu estivesse conversando com você aqui agora e meia hora depois desligasse a câmera e desaparecesse. Então, assim, realmente foi um desgaste muito grande, e o nosso querido Paulo Roberto Maia Lopes era o vice e assumiu nesse momento de transição, porque precisávamos ajustar questões de monta jurídica, enfim, né? Então, só para poder fazer essa introdução, na verdade, nós tivemos também o período do nosso querido Paulo Roberto, né? Mas me pautando aí pelo que você comentou a respeito dos presidentes anteriores, né? Dos 2 presidentes anteriores, é uma situação que geralmente a gente pode encontrar, né? Nós tivemos aí algumas outras academias que também tiveram dirigentes que estiveram à frente, né? Por vários
por várias diretorias, né, por vários mandatos. Então, assim, isso pode acontecer, né? O que é principal para a gente destacar num momento como esse, numa situação como essa, é que existe a necessidade da consolidação da identidade institucional, né? E também a construção de tradições. Por quê? Porque trata-se de agremiação perene. Como tal, ela precisa cumprir um papel, né? Nós, literalmente, passamos, né? Embora exista a imortalidade, né? A questão da lembrança, ou melhor, da memória, que é até diferente da lembrança, né? Me perdoe, a memória é mais profunda, tem o sentimento, né? A gente lembra com o coração, lembra com o sentimento, então, existe a memória, né? Mas também a lembrança, por vezes. Então, por causa dessas questões, ela precisa cumprir o seu papel, né, com essa perenidade. Nós todos passamos, né? Então, esse é o lado positivo de a gente ter direções que se aplicam, né, nesta tarefa, tá certo? Isso é relevante, é preciso que esses elementos, né, que esse binômio, identidade, tradição, que ele seja sedimentado. Até para facilitar o trabalho daqueles que virão posteriormente, porque é preciso que eles aprendam, mesmo que deem a sua visão, mesmo que leguem a casa, mesmo que leguem ao objetivo, à missão da instituição, o seu toque, a sua verve, como a gente diz na literatura, e isso é importante, claro, né? É importante que haja a diversidade, né? É importante que a gente avance, mas, por outro lado, não podemos nos esquecer de que a gente partiu, né, ou estamos partindo de um ponto alicerçado nesses dois termos, né? Agora, independente disso, é forçoso que a gente possa, como venho dizendo, né, que a gente se alie a essa identidade inicial, a essa estrutura, né, consolidada. É importante que a gente esteja aberto, né, à modernidade, como a BL vem fazendo, inclusive, né? Então, não podemos nos olvidar de buscar estarmos antenados, né, com a realidade que nos cerca, né? Não podemos ser ilha. E é o que a gente vem buscando fazer, vocês, inclusive, têm nos ajudado. A divulgação é uma das formas de nós nos mantermos atualizados, de seguirmos, né, no caminho, vamos pensar, de atingir um maior número de pessoas. Então, é importante que a gente consiga buscar um equilíbrio, né, nessas duas pontas que geralmente as instituições têm, e a nossa ABL não é diferente. Claro. Agora, falando, né, foi interessante que você fez uma linha, né, posicionando o que foi, né, com os antigos dirigentes, mas eu queria saber como você se sente como o terceiro presidente da casa, né, independente da questão aí da transição com o Paulo Maia, mas você como sendo o terceiro presidente da casa, e quais são os seus planos para as celebrações dos 45 anos da Academia Barbacenense de Letras? Olha, Salim, uma outra pergunta também extremamente interessante, muito pertinente, muito relevante. Nós nos sentimos extremamente honrados em estarmos, eu faço questão sempre de frisar esse verbo, né, estarmos presidindo uma instituição que tem uma relevância, como disse anteriormente, né, grande para a cidade de Barbacena, e eventualmente ainda não tão conhecida por muitas pessoas, né, e também sinto uma grande responsabilidade em suceder dois bastiões. Eu vou tomar a minha licença poética, três bastiões, porque o Paulo realmente é impagável também, né? É uma pessoa do meu maior carinho, ele sabe disso. Eu espero que ele nos assista também, tá? Então, assim, é realmente uma tarefa muito, muito grande. E a gente sente o peso da caneta e a gente sente o peso da cadeira, literalmente falando, né? Eu acho que da cadeira é muito mais. Então, assim, não é fácil. É, eu agora me vejo, né, enquanto respondo a sua pergunta,
enquanto bato esse papo aqui com o internauta, né, com o ouvinte. Eu me lembro dos momentos, né, das reuniões em que era o amigo da academia, né, como citei anteriormente no início aqui da entrevista, do nosso bate-papo, e agora tendo a necessidade de irmos adiante, né, irmanados nos ideais, professor Plínio, professor Mário Celso, né, e dos meus confrades, buscando, né, respeitar as tradições, como disse anteriormente ali no item, né, que antecedeu essa pergunta, né, as tradições, a identidade, né, mas também não nos esquecendo de que a gente precisa buscar estarmos atualizados, né? Então, eu me sinto honrado, lisonjeado, né? Estamos tendo muitos trabalhos, né? Inclusive por causa do ano jubilar, nós agora estamos em reuniões internas, né? Só para o nosso público saber, a gente geralmente inicia o ano de trabalhos no mês de março, e a gente faz uma reunião formal por mês, que geralmente ocorreu durante muitos anos, você mesmo já me auxiliou aí, no resumo, né? Nas tardes de domingo. E foi assim realmente por muitos anos. Mas a academia ela precisa se adequar. Nós enfrentamos alguns problemas, então passamos a fazer nas noites de quinta-feira, mas também não há assim um compromisso maior, né? Porque o calendário vai variar de acordo com a situação que a gente tem. Mas pensando em linhas gerais, a gente faz, né, a reunião mensal. No mês de julho existe um recesso e a gente finaliza os trabalhos mais ou menos em novembro. Neste ano, como foi atípico, né, mais um ano atípico por causa da conjuntura em que estamos e também, lamentavelmente, pelo passamento do professor Mário Celso, nós tivemos que nos recolher a trabalhos internos, de momento, para resolver essa situação e aproveitando esse gancho, nós já estamos discutindo o calendário do ano de 2022, que é o ano jubilar, em que certamente nós vamos ter uma série de eventos maravilhosos, palestras que têm o intuito de resgatar a memória cultural, de enaltecer nomes da nossa literatura, né, os do passado e os da atualidade. A gente sempre trabalha na missão da academia, você bem disse no início também, né? Esse é um papel nosso, buscando também suscitar no jovem o desejo da leitura, né? Para que ele possa intensificar a leitura, para que ele possa amar a sua língua portuguesa, a última flor do laço, inculta e bela, maravilhosa. Então, assim, nós estamos com uma programação interessante, ainda sendo gestada, mas alguma coisa já bastante avançada. Eu faço até questão em se tendo possibilidade de divulgar, quando for o momento, fazermos uma outra entrevista, ou talvez uma outra chamada, né, para que a gente possa partilhar isso com a população. Na verdade, a gente gostaria muito de que as pessoas estivessem conosco em 2022. E é um ano de esperança, não só pelo ano jubilar da academia, mas porque a gente espera que a gente possa estar presencialmente com a população. Nós não temos tido reuniões presenciais há muito tempo. Elas têm ocorrido de maneira interna, com alguns dirigentes apenas, né, cumprindo os protocolos atuais do Minas Consciente, porque nós temos questões a tratar e, por vezes, elas precisam de presença, né? E há, eventualmente, alguma questão também de dificuldade de acesso, por várias razões, né? Hoje, por exemplo, um dia que choveu muito, eu fiquei receoso de que eu não poderia estar com vocês aqui dessa forma, mas está dando tudo certo. Então, né, a gente só tem um movimento interno para poder realmente resolver essas questões, porque o nosso ano já está praticamente encerrado e a gente espera voltar em 2022 com essa perspectiva, com uma agenda recheada de atrações nesse sentido, né? E a outra emoção grande é poder estar com a população nos prestigiando. As reuniões são abertas, é bom a gente falar isso. As reuniões são abertas, não é uma guilda em que somente os membros participam, nunca teve isso, não deve ter isso, não pode ser dessa forma. Então,
Eu estou realmente me servindo aqui deste canal mais uma vez, para poder reforçar essa ideia, porque nos dá uma satisfação muito grande ter as pessoas conosco lá. Esta é uma razão de ser importante da ABL e das academias em geral. Claro. Rodrigo, já fica combinado que o Barbacena Online e a Rádio Sucesso serão veículos para serem utilizados no sentido de divulgar toda a programação que vocês estão programando, que estão organizando para 2022. Desculpa. Agora, veja bem, eu queria te fazer uma última pergunta. Na era da comunicação em redes digitais, quais os planos da academia para essa nova fronteira? Essa é uma outra pergunta muito pertinente, né? Visto que a gente precisa desconstruir aquelas imagens, como essa pergunta sua até está muito atrelada com o mito, né? Do intelectual, né? Eu estou usando essa expressão aqui agora, né? Como você citou aí anteriormente, né? Ela tem muita relação com a tradição, né? E a identidade que a gente mantém, cria, né? Mas que a gente não pode também deixar de lado no sentido assim de ficar preso, arraigado num ponto, né? Eu quero até comentar com você, não sei se ainda foi de conhecimento, ou tem sido aí de conhecimento, nós já estamos ativos no Facebook há algum tempo, né? Divulgando os nossos trabalhos, os trabalhos dos acadêmicos, notícias culturais relevantes, efemérides, né, que são as datas importantes para nós, né, para a academia e também para a cultura da cidade, né, e nós estamos nesse canal, pelas mãos do Paulo Roberto Maia Lopes, do Edson Brandão, querido acadêmico, querido amigo também, né, e outras ações que fazem parte da nosso plano de diretoria, né, estão sendo desenvolvidas nesse sentido digital. Eu cito para você duas, né, a digitalização do acervo, e quero até dizer que é um início, porque tomando por base a riqueza que a gente tem, certamente nós vamos deixar a semente, mas é provável que a gente não consiga realizar todo esse processo, né? Isso é muito relevante porque a gente não pode perder as informações que a gente tem no meio de armazenamento pelo papel, pode nos trair por vezes. Por mais bem guardada que a informação esteja, a gente corre o risco, né, de ter algum problema aí com os bichos que frequentam, né, as bibliotecas às vezes, né? Então, a digitalização é um passo muito importante para acompanhar o sinal dos tempos, como eu havia falado, como havia respondido na pergunta anterior, numa das perguntas anteriores, né? E também a ABL sempre publicou, não sei se é de conhecimento da população de Barbacena, ela sempre se dedicou, por intermédio do professor Plínio, a produzir o anuário, que é um repositório, vamos dizer assim, uma coletânea de trabalhos dos acadêmicos, trabalhos os mais variados possíveis, né? Em prosa, em verso, reflexões, né? Pensamentos, enfim, artigos. Esse anuário, ele é tradicional, né? Foi editado durante muitos anos, né? Ainda no formato tradicional, no formato de papel, e a gente deseja reativar essa publicação, porque ela é também uma interlocução com a comunidade. Ela é uma interlocução com pesquisadores, ela é uma interlocução com aqueles que são ligados à causa da cultura, à causa do livro, à causa da leitura, à causa da língua portuguesa, né? Que é uma das tarefas das academias também, a defesa do idioma pátrio, né? A defesa no sentido de observar a sua riqueza nas suas mais variadas formas de apresentação. Que fique claro isso, porque para não se perceber às vezes, que se está defendendo, uma discussão que depois eu posso entrar em detalhes, né? Não se está falando de gramática normativa propriamente, não é isso, né? Então, o pessoal pode achar que, como é que eu vou, enfim, né, me imiscuir nesse horizonte, nesse ambiente, como é que eu vou buscar esse ambiente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é essa a questão. A gente tem uma riqueza cultural muito grande no Brasil, e a literatura mostra isso via língua portuguesa.
Eu acho que é por aí que eu quero construir o raciocínio, né? Eu estou aproveitando, Salim, eu acho que eu estou até me ocupando aí da sua bondade, porque eu estou extrapolando um pouco os questionamentos que você me faz, embora todos eles sejam muito pertinentes, porque alguns elementos que eu falo para você aqui são oriundos de questionamentos que eu tenho no meu dia a dia, porque eu sou uma pessoa do dia a dia, e você me conhece também de outros carnavais, então você sabe que eu estou por aí circulando nos mais variados contextos, e algumas pessoas que me conhecem nesse sentido, nessa outra identidade, vamos dizer assim, né, me perguntam, então eu estou aproveitando para tentar responder, né, à altura dos questionamentos, porque é sempre muito bom a gente poder ser questionado e, melhor ainda, poder oferecer uma resposta que seja adequada, que fique a contento. Mas aí, recapitulando e finalizando esse ponto que você menciona, a ideia é que o anuário seja retomado na perspectiva anterior, mantendo a tradição, como eu disse, né, a gente trabalhando no binômio aí, tradição, identidade, mas também que a gente coloque o bloco na rua. A gente já está aí com vontade de vivenciar o carnaval, e esse bloco na rua é a gente buscar se servir das redes sociais, dos canais digitais, para que a gente possa deixar a obra mais acessível a todas as pessoas que, assim, precisarem desse contato, desse registro. Então, a versão digital do anuário é algo muito importante para nós agora. E aí, eu entendo que a gente consegue trabalhar, como eu disse, naquele meio termo, né? Nós estamos observando o alicerce, a nossa base, a gente espera contar com as boas energias dos nossos fundadores, dos nossos antecessores, e, ao mesmo tempo, a gente espera deixar alguma coisa que possa fazer com que a instituição avance, né? Esteja moderna, esse moderno também, ou essa palavra moderna entendida no devido contexto, né? E assim a gente cria um ciclo para aqueles outros que virão, estarão, diretoria, estarão no meu lugar. Então, a ideia é essa, né? Para além de algumas outras metas que nós temos, né? De digitalização, eventualmente utilizarmos outras redes sociais, por exemplo, né? Há redes em que a gente tem a liberdade de trabalhar com fotos, muito embora no Facebook a gente faça isso, mas a gente poderia também segregar aí o conteúdo, né, e aproveitar mais da rede que te permite trabalhar mais com a foto e com legendas. Nós temos um acervo muito interessante de algumas passagens de pessoas pela BL, fotos mais recentes, fotos mais antigas, né? Então, isso pode ser uma outra proposta que a gente vem conversando, né? Nesse sentido, o Paulo Roberto e o Edson, como citei aqui, e as contribuições também dos outros confrades que lidam nessa parte, mas eu ressalto a participação dos dois amigos, porque já vem trabalhando com isso há algum tempo, então desbravaram um caminho que eu, por exemplo, ainda não desbravei, né? Então, a gente conta, claro, com a sugestão e com a colaboração de todos, não há dúvida, para que haja uma maior participação e a gente cresça. O objetivo é esse, né? Então, a gente tem essa grande vontade de executar isso a partir de, logo no início, né? Assim, a gente não tem muito tempo para perder, o tempo corre, né? E outras atividades também, outras metas deverão acontecer, no sentido de a gente buscar parcerias de pessoas que tenham interesses afins e desejem trabalhar conosco por essa causa que a gente comentou, né? A causa do livro, a causa da literatura, a causa da leitura, a causa da língua portuguesa e, resumindo, a causa da cultura. Professor, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao canal BOL, para a Rádio Sucesso, para o portal Barbacena Online, oportunidade que nós tivemos de falar um pouco sobre a Academia Barbacenense de Letras, um pouco da sua história, e mais importante de tudo isso é que há uma ideia, uma vontade de se fazer um futuro promissor, um futuro em que deve mostrar realmente o que é a academia. Suas palavras foram formidáveis, foram realmente muito bem colocadas quando expõe que o maior, né, assim, tesouro que a academia tem realmente é a literatura, realmente é fazer com que as pessoas gostem da leitura. E, para isso, é preciso realmente
acontecer esse fomento, esse trabalho desenvolvido pelas academias em todo o país. E ficamos felizes em saber que a Academia Barbacenense de Letras está em boas mãos. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço, Salim, mais uma vez aí pela oportunidade. Foi um prazer muito grande estar com você, sempre um bate-papo muito agradável, seja informal, seja mais formal. Você tem que me sentir praticamente na informalidade também com você, que você é tão agradável e é um sujeito que conhece, né, estuda a pauta, a matéria antes, então, assim, acaba que a gente constrói uma interlocução sempre muito positiva, você já conhecendo do assunto, isso é muito interessante, né, é muito confortável para quem faz a divulgação, busca fazer a divulgação. Eu também deixo o meu agradecimento muito especial, muito carinhoso ao internauta que nos acompanha agora, né, que acompanha o canal BOL, Barbacena Online, e o ouvinte da nossa querida Rádio Sucesso, que tem os seus microfones poderosos aí agora alcançando o mundo, né? E eu, enquanto faço esse agradecimento, eu me lembro lá dos idos de 85, quando ela começou, né? E a gente não sabia o que ia virar 10 anos depois, né? Com a internet e o alcance que todos nós teríamos, né? Inclusive a rádio tradicional. Eu gosto muito de rádio. Eu acho que eu sou um pouco frustrado nesse sentido, porque eu não tenho, né? Eu sei que hoje o momento não é mais da voz radiofônica. Eu já aprendi isso, né? Você tem que ter outras qualidades e tal. Eu sempre tinha uma certa frustração por causa da voz não radiofônica, que eu julgo que eu, de fato, não tenha, né? Mas, enfim, eu gosto muito de rádio, né? Eu cresci ouvindo rádio e em todas as sintonias, né? Então, é uma oportunidade muito grande que eu tenho aqui de deixar o meu respeito, de fazer o meu agradecimento a essa casa também tradicional que nós temos em Barbacena, irradiando aí a nossa vida, né, para hoje, para o mundo. Então, isso é muito importante. Fica o meu agradecimento mais uma vez e eu permaneço à disposição de todos vocês do canal BOL, da Rádio Sucesso e todos que desejarem estar conosco. Muito obrigado. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.